Em seu capítulo de número 22. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Se alguém perto de você está sendo exemplar da Bíblia, compartilhe com ele ou ela a palavra, para que todos possamos ler a porção do texto anunciado. Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Lucas, capítulo 22. Com seus olhos para os versículos 14 e 15. Lucas 22, 14 e 15. Se os teus olhos estão no texto, repita comigo: Santa Bíblia. Santa Bíblia. Renove a sua atenção. O texto diz assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes Jesus: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Vou repetir a parte A do versículo 15. E disse-lhes Jesus: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Amém. Repita comigo essa oração: Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra. através da tua palavra, Edifica-me por ela, edifica-me por ela, exorta-me por ela, exorta-me por ela, ensina-me por ela, ensina-me por ela, e eu glorificarei teu nome. e eu glorificarei teu nome, E na certeza na certeza que tu estás nesta palavra, que tu estás nessa palavra, eu já me assento fazendo aquele barulho que já não gosto. Glória a Deus, o Senhor é bom, sua fidelidade dura para sempre. Eu disse para o presbítero José Isaílton, essa é uma frase minha, pelas coisas que eu vejo acontecendo na nossa cidade, eu que não sou daqui. Eu disse para ele a minha frase: se o mundo é pequeno, imagina Piracicaba. Não é? Fico muito feliz em saber o presbítero José Isaílton conhece o governador Dene Júnior. Eu estava olhando pelo testemunho do José Isaílton, os dois se conhecem. Grande foi a obra que Deus fez nos dois. Que Deus abençoe. Ontem pela manhã, como sempre ocorre no final de semana, em que nós teremos o culto de Santa Ceia, me veio algumas coisas na cabeça, porque eu particularmente gosto demais do culto de Santa Ceia. Já disse para os irmãos, para mim é o culto principal da igreja, não tem outro. Aliás, há muitos anos eu falo isso, quem estava conosco na época da pandemia, quando estava na São José, comprovou isso. Eu sempre dizia assim: imagine se algum filho do Belial, algum filho do capeta, baixa um decreto que a igreja só pode ter um culto por mês. Que culto seria? Culto das irmãs? Não. Culto do amigo? Não. Culto de ensino? Não. Culto de doutrina? Não.
ceia, culto de comunhão, culto de assentarmos à mesa do Senhor. E aí eu devaguei meus pensamentos e comecei a pensar. Naqueles que poderiam estar e não estão. Eu não estou falando de ausências justificadas, né, como o casal Duarte, o irmão Fernando Manqueira, o Elisol Pastor, e outros, mas eu falo daqueles que poderiam estar conosco em comunhão, assentados à mesa do Senhor, e não estão. Não estão porque desistiram da caminhada, enfrentando um problema, pararam, se afastaram da fé e começaram a se achar indignos de estar na mesa do Senhor. E ontem pela manhã, talvez foi daí que surgiu essa mensagem que o Senhor me deu, o Senhor me fez lembrar de um texto bíblico que vocês conhecem tão bem quanto eu. Está no Evangelho de João, capítulo 12, verso de número 2. Houve uma ceia em Betânia. E a Bíblia diz, no verso 2 do capítulo 12 de João, que Lázaro era um dos que estavam com Jesus. Lázaro era um dos que estavam com Jesus na mesa. Glória a Deus. Isso está no capítulo 12. Você conhece a história? Você é biblista. Você sabe que no capítulo 11, esse Lázaro, que era amigo de Jesus, adoeceu, morreu e apodreceu. Vou repetir. No capítulo 11 de João, esse Lázaro, que era amigo de Jesus, adoeceu, morreu e apodreceu. E quando chega no 12, a Bíblia faz questão de registrar que esse amigo de Jesus, chamado Lázaro, que apesar de ser amigo de Jesus, adoeceu, morreu, apodreceu, mas no capítulo 12, ele era um dos que estavam com Jesus. Era um dos que estavam com Jesus na mesa. E a gente vai ficando velho examinando frase. Eu falei para o pastor Felipe na semana passada uma frase que o senhor viu, uma pregação da semana passada. Hoje o senhor me deu uma frase. Ontem o senhor me deu uma frase que eu estava meditando nisso. A história do amigo de Jesus não acaba no sepulcro. Acaba na ceia. Vou repetir o que você entendeu. Quem é amigo de Jesus pode passar problema, pode passar. Mas a história nunca vai terminar no sepulcro. Vai terminar na mesa. Eu vou profetizar na tua vida, na tua casa, na tua família. Ainda este ano, tem gente na sua casa que está adoecido, morto espiritualmente, está apodrecendo na fé. Mas ele vai estar em breve na mesa do Senhor. Deus vai restaurar, Deus vai trazer, Deus vai renovar, Deus vai levantar e o nome dele vai ser glorificado. A mesa. O texto que lemos é extremamente conhecido. E o tema da minha mensagem nessa noite é a importância de permanecer na mesa. Repita comigo. A importância de permanecer na mesa. A palavra do Senhor diz que Jesus andou por todos os lugares fazendo bem, aprovando o reino de Deus, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, libertando os cativos, expulsando os demônios, porque os milagres de Jesus eram para todos. Vou repetir. Os milagres
realizava e realiza até hoje. É para todos. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus multiplicou os pães, quem comeu? Todos. Quando Jesus subiu ao monte, o povo se reunia para ouvi-lo, e ele curava os enfermos, ele curava. Então o milagre de Jesus era para todos. Jesus nunca pediu a credencial de ninguém antes de realizar o milagre. Que igreja que você congrega? Já aceitou Jesus? Antes de realizar o milagre, ele perguntava: você é dizimista? Tem uma igreja que, se você não for dizimista, nem conversa com o pastor. Você sabe qual que é? Ele não perguntava: você quer um milagre? Consagrou hoje. Jesus nunca perguntou, porque milagre é para todos, sem exceção. Glória a Deus. Mas um dia, Jesus marcou o culto de Santa Ceia. E quando ele marcou o culto de Santa Ceia, a multidão que andava atrás de Jesus, esperando por bênção, esperando por milagre, não foi nem comunicada. Não apareceu que não foi convidada. Porque Jesus marcou a Santa Ceia para os seus discípulos. Então diga para o seu irmão: milagre é para todos. É para todos. A mesa A mesa dos discípulos. é para os discípulos. Glória a Deus. Glória. É para os discípulos. Jesus marcou o culto de Santa Ceia. E quando ele está com os seus discípulos, ele diz: eu desejei muito comer essa Páscoa. Pastor, mas por que a mesa é só para os discípulos? Porque ele queria ficar a sós com os seus discípulos. Em todos os lugares que Jesus ia, seus discípulos, os apóstolos mais chegados, os discípulos mais chegados, os apóstolos estavam com ele, mas ajudavam Jesus a servir, a organizar o povo, a distribuir alimento, não é? Organizar o culto. Eles trabalhavam junto com Jesus. Algumas semanas atrás nós pegamos e falamos a respeito de Jesus batizando, e a Bíblia ainda diz: Jesus não batizava, na verdade quem batizava os discípulos. Então onde eles estavam ocupados junto com o ministério de Jesus. Eles não tinham tempo nem para parar para comer. Mas quando chegou na Santa Ceia, Jesus disse: agora a ceia é nossa. Nossa quem? Meu e dos meus discípulos. Glória a Deus. Para mim ter um tete a tete, ter um momento de comunhão. Santa Ceia é para isso. Vira para o Senhor e diga assim: parabéns, irmão. Você está no lugar certo. Porque Santa Ceia é um privilégio para discípulo de Jesus. E você estará sentado na mesa essa noite. E Lucas 22:15 que nós lemos, Jesus diz essa frase que é impactante: eu desejei, em algumas versões, eu ansiei muito comer convosco esta Páscoa. Jesus disse que estava ansiando. Jesus disse que estava muito tempo desejando. Aí eu descubro: sabe quando o culto de Santa Ceia fica bom? Quando, pastor? Que bom que você perguntou, vou te responder. Quando nós desejamos estar na mesa, assim como Jesus também deseja. Assim como Jesus anseia por estar na mesa e ver os seus discípulos em volta da mesa, quando nós estamos ansiando pela mesma coisa, o culto fica especial e ninguém consegue roubar a nossa bênção. Ele disse: eu desejei muito. Em outras palavras, ele está dizendo: eu estou alegre. Meus discípulos, eu estou muito feliz de poder sentar com vocês na mesa, porque eu desejei muito comer convosco essa Páscoa. Eu fico imaginando que tem gente que imagina, no século XXI, pós-modernidade, que Jesus fica contente quando você mostra o saldo bancário para ele.
Olha, Jesus, fica contente, olha só. Jesus não fica contente ou alegre, ele não está preocupado com o seu saldo bancário. Nem com a casa que ele te deu, nem com o carro que ele te permitiu possuir, nem com a roupa que você se veste. Deus fica feliz em ver seu rosto. Aleluia. Quando ele diz assim, muito, desejei muito comer essa Páscoa, ele está dizendo, eu fiquei feliz de te ver. Porque Jesus, ele quer te ver. Isso que causa alegria no Senhor. Meu irmão, se isso causa alegria no pastor, você acha que não vai causar alegria no Deus da igreja, no Senhor da igreja, daquele que morreu para salvar a tua vida? Muito mais alegria. Eu tenho a felicidade de ver teu rosto, de ver que você preferiu estar na casa do Senhor do que ir no shopping, do que ficar na casa do parente comendo churrasco, que você preferiu estar na casa do Senhor. Eu quero te dizer, você deixou Jesus alegre e Ele vai responder para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Estava sentado na mesa de Santa Ceia, estava sentado nessa cadeira hoje, é a melhor cadeira que você poderia estar sentado. Eu vou lhe dizer com toda a segurança e com toda a certeza do meu coração, nenhum restaurante 5 estrelas em Dubai vale mais do que esse lugar que você está ocupando no dia de hoje, na presença do seu Deus, em volta da mesa, para receber dele as bênçãos e o nome dele ser glorificado, bendito e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Repito, ele diz, desejei comer muito essa Páscoa. Pastor, eu acho que o escritor, glória a Deus, erro, não seria ceia? Não, Páscoa. Por que Páscoa? Porque Jesus aqui está inaugurando a Santa Ceia. Ele vai realizar o primeiro culto de Santa Ceia da história da graça, da dispensação da graça. E ele escolhe justamente um dia de Páscoa para inaugurar o culto de ceia. Por isso ele diz, muito ansiei comer convosco esta Páscoa. E é interessante, porque a Páscoa foi instituída em Êxodo 12. O Senhor estava por libertar Israel do cativeiro, da escravidão egípcia. Um dia antes, o Senhor instituiu a Páscoa. Libertou o seu povo. Aí se passa 1430 anos. Alguns dizem 30 gerações, outros dizem 20 gerações. Eu creio que deu 12, mas um outro detalhe. O detalhe é que de Moisés a Jesus passou 1430 anos. Agora, 1430 anos depois, quando todos comemoravam a Páscoa, Jesus veio no dia de Páscoa e inaugurou a Santa Ceia. O Senhor constituiu a Páscoa no dia que libertou o seu povo. E Jesus institui a ceia num dia de Páscoa. E a partir daqui, todos celebram a Páscoa. O que tinha na Páscoa que tem que ter na ceia? O que havia na Páscoa? Já que a Páscoa foi instituída por Deus, 1430 anos depois, Jesus escolheu o dia da Páscoa para instituir a ceia. É como se ele estivesse dizendo, eu estou comemorando a Páscoa, vou inaugurar a Santa Ceia, mas não se esqueça, o que tem na Páscoa tem alguma coisa que tem que ter na ceia. O que é que tinha na Páscoa que tem que ter na ceia? Primeiro, mais importante, cordeiro. glória a Deus, Cordeiro sem defeito, sem mancha, sem marca. Tem cordeiro aqui essa noite? glória a Você vai sentir ele aqui essa noite? Está aqui, o cordeiro está aqui. Porque aonde há cordeiro, há perdão, há remissão, há sangue derramado, há expiação. Nós temos cordeiro. Segundo lugar, o que tem que ter? Tem que ter comunhão.
uma ordem para Moisés. Moisés, quando instituiu a Páscoa, avisa as famílias pequenas que elas se ajuntem na casa. Vou repetir. Diga para as famílias pequenas se ajuntarem na casa, para que elas possam comer juntos o cordeiro. Glória a Deus. Como vai ajuntar se não tiver comunhão? Como vai se ajuntar? Como é que eu posso ir na sua casa se eu não consigo olhar no seu olho? Se eu não consigo ser sincero? Então o que tem que ter na ceia que tinha na Páscoa é sinceridade, é comunhão, é olho no olho, é abraço de frente, é verdade absoluta. Isso faz que tenhamos comunhão. Isso tinha na Páscoa, é isso que precisa ter na ceia. Terceiro lugar, precisa ter cordeiro assado no fogo. Você se lembra quando Deus deu a ordem a Moisés do cordeiro e da armadura, sem defeito, sem mancha, sem mácula? Ele disse: Moisés, tem uma coisa, vão se juntar, vão comer o cordeiro, mas o cordeiro não pode ser comido nem cru e nem cozido em água. Repita comigo: cozido em água e nem cru. Ele só podia ser comido assado no fogo. E da disposição que foi naquele dia, o fogo tinha que ser feito dentro de casa. O espaço gourmet não dava para usar. Dentro de casa. Fogo, ali se assava o cordeiro e se comia o cordeiro assado no fogo. Graças a Deus, aqui não tem. Na igreja da minha sogra, tem uns crentes que comem Santa Ceia que parece que está comendo cordeiro cru. Como com os crentes? Come pensando no Corinthians, sendo Jesus tem poder. Come como se estivesse comendo um pão com mortadela. Sem reação, sem emoção. Irmão, é inconcebível que um crente salvo, discípulo de Jesus, participe da Santa Ceia sem emoção, sem vibração, sem fogo de Deus na alma. Mas o convite do Senhor é: quando você comer o cordeiro, deixa o fogo queimar. Deixa o fogo queimar. Você talvez nunca tenha visto, eu já vi. Já vi, graças a Deus, na nossa igreja. Crente na hora de tomar ceia de chia. Toma ceia. Por que isso? Porque está quente, tem fogo. O cordeiro foi assado, tem fogo. Tem fogo, tem fogo. Eu vim profetizar na tua vida: o fogo arderá continuamente sobre ela. E quando você comer o cordeiro, vai arder na alma. O fogo vai queimar no espírito e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque a ordem, o cordeiro tem que ser comido assado no fogo. Quarto lugar, o que tinha na Páscoa e tem que ter na ceia é que tem que se comer tudo. Não entendi, pastor. A ordem era o seguinte: não dava para fazer lanchinho com o cordeiro, não. Se reunia, tinha do início da noite até a madrugada para consumir todo o cordeiro. Não era para guardar no dia seguinte. Tinha que comer tudo, inclusive pé, cabeça e puxado. Inclusive, mas eu não posso comer pé, cabeça e puxado. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa. Toda ela. Porque hoje nós vivemos um tempo, século XXI, pós-modernidade, que tem crente que quer separar parte do cordeiro que gosta e a parte que não gosta. Não, pastor, só essas mensagens assim, não gosto muito. Eu prefiro mais o filé mignon do cordeiro, o carré do cordeiro, um bife macio do cordeiro. Mas buchada você não come, né? Mas quando nós somos discípulos do Senhor, assentados na mesa,
Se a mensagem é dura, a gente geme, mas come. Glória a Deus. Se a mensagem é de vitória, a gente dá sorriso, mas come. Glória a Deus. Porque nós estamos aqui para escolher o cardápio. Aliás, falar em cardápio, o único restaurante, se é que a igreja pode ser chamada assim, que não tem cardápio, é aqui. Você chega na igreja, não tem diácono na porta dizendo: boa noite, esse é o nosso cardápio. Não tem. Aqui não se escolhe o que vai comer. Aqui, quem escolhe o que vai servir se chama Espírito Santo. O que vem da cozinha do Espírito Santo é bom para mim e para a sua alma. E vou dizer mais: o que o Espírito Santo serve não dá azia, não dá má digestão, não dá dor de cabeça, edifica, fortalece, renova, porque tudo que Deus faz é bom. Deus é bom o tempo todo. Se você crê, aplaude em quinto lugar, que tinha na Páscoa, que tem que ter na ceia, a ordem da vestimenta. Tinha isso, pastor, nunca vi, tem na ordem. Você sabia? Na Páscoa tinha vestimenta. E na Santa Ceia tem festa também. E fica tranquilo, não vou falar de outros costumes, porque nós não temos isso. Mas a ordem da Páscoa é: na hora de comer o cordeiro, tem que estar com os pés calçados, os lombos cingidos e o cajado na mão. Vou repetir. Na hora de comer o cordeiro, cada israelita tinha que estar com os pés calçados, com o lombo cingido e com o cajado na mão. Você sabe que vestimenta era essa? Vestimenta de viagem. Você não entendeu, né? Eu vou repetir. Pés calçados, lombo cingido, cajado na mão. Era vestimenta de viagem. Eles estavam comendo o cordeiro sabendo que dali no dia seguinte eles iam partir do Egito, rumo a Canaã. Então eles já estavam comendo preparados. Quando nós sentamos na mesa da ceia, os nossos pés estão calçados, os nossos lombos estão cingidos, o cajado está na mão. Pastor, vamos viajar para onde? Ô, filho, você vai sair do Egito não, e vai ir para a nova. E na hora da ceia, você profetiza isso. Até hoje você tomou a Santa Ceia, em memória de Jesus, você pensou para trás. Mas Jesus está falando, em memória de mim também para frente, ele disse que eu vou voltar. Espiritualmente você tem que estar vestido, tem que estar preparado. Porque quem sabe hoje você nem volta para a sua casa, aqui mesmo para a nova Canaã celestial. Deus, irmão, na mesa da ceia, esteja com os pés calçados, com os lombos cingidos e com o cajado na mão. Duas coisas que Jesus falou na mesa foram as principais. Primeiro, a frase que repeti várias vezes: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Segundo, eu já estou encerrando. A segunda coisa que Jesus falou, que foi impactante. Os discípulos estavam entendendo o que ele estava dizendo. E de repente Jesus disse: um de vós há de me trair. Você imagina o climão que ficou? Oh, pastor, você estava tão bom. Aí Jesus disse: eu vou dizer a verdade. Um de vós vai me trair. Quando o senhor manda dizer: nossa, segura na cadeira aí. Não vai vir turbulência. Se você não apertar o cinto, você pode se machucar. A pergunta que me vem é: Jesus não sabia quem era? Lógico que sabia. E por que ele não falou? Olha só o que aconteceu. Quando ele disse: um de vós há de me trair, os discípulos começaram a olhar. Começaram a fazer sentido. Será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? E Jesus sabia quem era e não falou.
que estava sentado, o apóstolo Tomás, estava sentado do lado de Jesus, e você sabe o que ele estava fazendo? Ele estava com a cabeça encostada no peito de Jesus. Olha que intimidade que ele tinha com Jesus. Aí Pedrão está do outro lado e fica fazendo um sinal para João. Você é assim, né? Pergunta quem é, pergunta quem é. Aí João ele sussurra para Jesus, é uma conversa particular, eu sou no ouvido. Ele pergunta, Jesus, quem que é? Fala para mim. Aí Jesus responde para João, João, é aquele que eu molhar no bocado de pão novinho e der para ele. Molhar no bocado de pão no vinho e der para ele. Aí a Bíblia diz que imediatamente depois, Jesus pega um bocado de pão, molha no vinho e entrega para Judas. Mas o texto diz, no Evangelho de João, que os discípulos viram aquilo e não entenderam nada. Porque se ele fosse falar quem é o traidor, ele pega o pão, molha no vinho e dá para Judas. Então quem que é o traidor? Quem que é o traidor? Eu vou revelar para você por que Jesus não falou o nome do traidor. Não falou o nome do traidor porque é para, como diz o apóstolo Paulo escrevendo em Coríntios, na hora da mesa, cada um examinar a si mesmo. Eu ouvi um aleluia, eu vou repetir até ser agora. O que Paulo falou que na hora da ceia não é especular na vida dos outros, não é fazer conjectura. Quem será? Aquele irmão ali tem uma cara de traidor, aquele ali tem uma cara que pisou uma bola esse negócio. Não, examine o homem a si mesmo. Jesus queria causar aquilo, dizendo: será que sou eu? Porque a ceia tem que causar isso em nós, uma auto-reflexão, uma autoavaliação. Examine-se o homem a si mesmo. Cada um vai dar conta de si a Deus. Por quê? Jesus não falou. E por que todos ficaram confundidos com o ato de Jesus de pegar um bocado, molhar no vinho e dar para Judas? Porque isso era um cerimonial. Molhar um bocado de pão e pegar um bocado de pão, molhar no vinho e dar para alguém, o anfitrião fazia com o seu convidado mais nobre, mais excelente. E isso na cultura judaica simbolizava ou representava o seguinte: eu estou te dando esse bocado molhado porque eu não quero perder sua amizade. Eu estou te dando esse bocado molhado porque eu não quero te perder. Mas os discípulos não entenderam, mas Judas entendeu. Porque Judas pensou: agora ele vai falar meu nome. E agora a casa caiu. Quando ele falar, os 11 vai cair matando em cima de mim. Jesus pega o pão, molha o bocado no pão e dá para ele. Ninguém entendeu, mas Judas entendeu. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: eu sei o que você fez. E você vai terminar de fazer daqui a pouco. Mas aproveita que nós estamos na mesa e vamos ajeitar isso. Nós podemos consertar enquanto estiver na mesa. Daí o tema da mensagem: a importância de permanecer na mesa. E eu vou lhe dizer, talvez você não tenha entendido a narrativa bíblica, mas quando Judas recebe o bocado de pão, ele se levanta da mesa. E daí, pastor? Foi nessa hora que ele se levantou da mesa, depois de ter recebido o bocado de pão, ter entendido o recado de Jesus. Foi nesse momento que o diabo entrou nele. Está na Bíblia, não estou inventando. Ele recebeu a senha de Jesus, levantou da mesa para ir embora,
foi quando o diabo entrou nele. Note, até aqui, Judas estava na ruindade só. Você já viu o crente que está na ruindade? O diabo não tem nada a ver com isso, ele é ruim mesmo. Ele estava só na ruindade. Mas quando ele levantou da mesa para ir embora, depois de ter sido avisado por Jesus num código, só ele e Jesus entendiam, ele desprezou a mesa. O diabo achou a brecha para entrar. Então eu dei essa volta toda para te dizer: permaneça na mesa. Aleluia. Pastor, esse mês foi complicado. Permaneça na mesa. Aleluia. Vocês sabem, os que me conhecem há mais tempo, já doutrinei, já ensinei, quando a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, vírgula, então coma desse pão e beba desse cálice. Não existe versão bíblica que diz: examine-se o homem a si mesmo. Achou dificuldade, não coma desse pão, não beba desse cálice, suma, levante e vai embora e deixa o mês que vem. Não existe essa versão. Achou dificuldade? Sabe na firma? É quando você põe de joelho, pede perdão, se assenta no seu lugar, beba desse pão, come desse pão e beba desse cálice. Não levante da mesa. Porque tem muita gente hoje enrolada no mundo, porque o diabo entrou na mente. Você não é digno. Você viu o que você fez esse mês? Então nem vai nascer. E tem muita gente que levantou da mesa e nunca mais conseguiu se andar. E Jesus hoje mandou dizer: ele olhou o bocado do vinho e deu na mão de cada um de nós. Indiferente da dificuldade, resolve na mesa. Você é meu discípulo, eu não quero te perder. Resolve na mesa. É na mesa lugar de perdão, é na mesa lugar de remissão, é na mesa lugar de conselho. E você vai sair daqui renovado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, aplauda em nome de Jesus. Permaneça na mesa. Resolva